Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos nessa sexta-feira. Sextou, sim, tá começando o fim de semana que pode colocar o Fluminense dentro do G4 do Campeonato Carioca. Sim, não é exatamente a coisa mais fácil de acontecer, mas também não é tão difícil assim. Vou provar para vocês isso aí. E já tem gol do Cauã Elias lá na Ucrânia, hein, gente? E que gol! Que gol fez o Cauã Elias? E, galera, quando a gente menos esperava, quando a gente estava meio de férias do cara, ele reapareceu. Fernando Diniz, meus amigos, eu vou ser obrigado a falar do Fernando Diniz, porque o que ele falou em entrevista ao Charla Podcast essa semana é um troço assim que não parece verdade. Vem comigo que eu conto para vocês. Tapete e grenar para você aqui no canal Ilan FC. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, 60 mil, somos 60 mil. Muito obrigado a todos vocês. Larga o like se puder, é de graça tanto a inscrição quanto o like, me dá uma moral imensa aqui. Muito obrigado, gente. É tudo 0800. Vamos lá, vamos começar rapidinho falando primeiro de Cauã Elias. Minha gente, o Cauã já chegou metendo gol. Tá aí no Netflix, vídeo do Cauã Elias fazendo gol de letra. Gente, de letra. Primeiro gol dele pelo Shakhtar Donetsk, de letra. Que coisa, hein? Que coisa. Cauã Elias teve uma estreia com estilo no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, marcando um belo gol durante amistoso contra a equipe da RFS da Letônia. Não interessa aí também. Um adversário não é bom, é isso e aquilo. Olha o gol do moleque. O moleque Tcheren, recém-anunciado pelo clube ucraniano, estufou as redes aos 19 minutos do primeiro tempo, em jogo que aconteceu em Antalya, na Turquia. Veja o gol do Cauã Elias. Vamos ver? Vamos ver, né? Бондаренко показав, що на шведа повертатиме м'яч, обігрався із Марлоном. І зараз передача на шведа, чудово розіграли триходівку за розгірники. Швед постріляє, удар, і м'яч у воротах, і це відзначається. Olha a naturalidade. Olha como é que ficou nervoso o Cauã Elias na frente do goleiro, gente. Olha isso. Letra. O goleiro caiu de bunda. Pois é. O Cauã nem foi tão mal vendido assim, sou obrigado a concordar, 17 milhões de euros, mais 2 milhões de variáveis, não é uma ótima venda, ainda mais para um jogador de 18 anos, camisa 9, mas a gente fica com aquele gostinho, com aquela sensação de que ele pode estourar lá fora e Deus nos livre até voltar para um rival do Fluminense, sem demorar tanto assim. Que golaço do Cauã Elias, boa sorte para ele, sucesso, tá fazendo falta. O Fluminense precisa de um camisa 9, que a diretoria não está contratando, precisa de um camisa 10, mas está atrás de outro volante. O Otávio do Atlético Mineiro deve ser anunciado a qualquer momento, porque está com tudo muito adiantado para ser o próximo reforço do Fluminense. Vai gostar de volante assim lá longe, hein, mano? Impressionante. Bernal não serve mais, Vitor Hugo, que ele quis de qualquer maneira da 4ª divisão do Brasileiro, também não serve mais. Pois é, está trazendo o Otávio. Enquanto isso, o centroavante não tem e camisa 10 também não tem. Mas vamos lá, gente. O Fluminense pode melhorar a situação dele no Campeonato Carioca nesse fim de semana, se vencer o Nova Iguaçu. Olha aí, galera, tá na matéria do Netflu, dá uma olhadinha, rodada perfeita, pode deixar o Fluminense no G4 já no domingo. Saiba a combinação que torna isso possível. Aqui uma foto do Germancano. Como é que o Fluminense pode terminar essa rodada entre os 4 primeiros? Vencendo o Nova Iguaçu, o Fluminense pula para 14 pontos e já ganha a posição do próprio Nova Iguaçu, né, que hoje está à frente do Fluminense. Pode ainda ganhar outras 4 colocações, pulando de 9º para 4º lugar na tabela. Para isso, os resultados listados abaixo precisam acontecer. Confira, está aqui a classificação, né? Volta Redonda é o 2º, Flamengo 1º, Vasco 3º, Sampaio Corrêa o 4º. O Nova Iguaçu, adversário do Flu, é o 5º hoje. Então, o Fluminense é o 9º. Se vencer, ele pula para 14 pontos e já passa o Nova Iguaçu, que hoje tem 13. Mas quais são os resultados necessários para o Fluminense terminar entre os 4? Vencer o Nova Iguaçu. E aqui entre Bangu e Madureira, empate ou vitória do Bangu. Bangu ainda não ganhou de ninguém, tá? Mas é o mandante e tá na hora de reagir, né, Banguzão? Então, quem sabe o Bangu não perca para o Madureira. Se empatar, já serve. O Fluminense já ultrapassa o Madureira. E o Bangu é mandante. Então, um resultado completamente previsível.
Boa Vista e Botafogo. Empate ou vitória do Boa Vista. O Botafogo não vem tão bem no campeonato, também está correndo risco, mas aí já é um resultado que eu considero não tão provável assim. O Botafogo não pode vencer o Boa Vista. Tem que torcer contra o Botafogo. Empate serve, tá? É na casa do Boa Vista o jogo. Portuguesa e Maricá. Empate ou vitória da Portuguesa. É só o Maricá não vencer o jogo. O jogo é comando da Portuguesa também. Então, resultado bastante provável. Sampaio Corrêa e Volta Redonda. Vitória do Volta Redonda. Tudo bem que o Sampaio Corrêa é o mandante, mas Volta Redonda está ali ponteando o campeonato, é líder junto com o Flamengo, então não é tão difícil assim acontecer essa vitória do Volta Redonda. Tá? Além dessa combinação, claro, o Flu tem ganhado o Nova Iguaçu e também seria bom torcer para o Vasco não vencer o Flamengo no Maracanã. Mas o Vasco está longe de ser o favorito. Então é um resultado completamente possível o Vasco não vencer. Se o Vasco não vencer o Flamengo, o Fluminense já fica com uma posição boa para na última rodada até ficar na terceira colocação do Carioca. O que seria, gente, muito importante. Por quê? Porque aparentemente o Flamengo vai ser o primeiro colocado, né? E o primeiro colocado enfrenta o quarto nas semifinais. E aí, se o Flamengo for o primeiro colocado e o Fluminense for o quarto, já vai ter Fla-Flu na semifinal. Era bom evitar isso aí. Então, o ideal é tentar ficar em terceiro para possivelmente, o que parece hoje, pegar o segundo, que seria o Volta Redonda, pelo que está parecendo que vai acontecer. Então, mesmo essa não vitória do Vasco sobre o Flamengo seria fundamental. Eu acho que todos esses resultados que eu mostrei aí são bastante plausíveis no fim de semana. Mas, claro, o Fluminense tem que fazer a parte dele e vencer o Nova Iguaçu. Até para vencer time pequeno tem sido difícil para o Fluminense recentemente. Mas, galera, vamos lá, vamos seguir em frente, porque eu preciso mostrar isso aqui, né? Eu tinha me prometido não falar mais do Fernando Diniz, mas confesso que dessa vez vai ser impossível, né? Olha a entrevista que o Diniz deu para o Charla Podcast, com grande audiência, parabéns ao pessoal do Charla, mas vou destacar só 2 trechos aqui que são absolutamente inevitáveis de mostrar, são curtos, e eu vou dar uma comentada aqui no que disse o Fernando Diniz nessa entrevista ao Charla. Olha só esse primeiro trecho aqui, vamos lá. Um absurdo falar assim. Não, o Diniz, ele não tem variação tática. Não tem mesmo não, tá? O cara fala assim, de variação tática, o futebol é uma coisa para quem quer se dedicar mesmo a estudar. Eu sou só do Fluminense. Então, temos só aqueles caras, estou tendo de manhã ou de tarde, 2, 3 horas mais. Assisto o jogo do Fluminense, assisto 4, 5 vezes, 6 vezes. O cara assiste o jogo na televisão, de uma maneira superficial. Não conhece ninguém que está acontecendo no clube, e o cara sabe tudo do que eu não sei. E a pessoa acha que você tem que ouvir o cara e aplicar o que ele está falando. O que é variação tática? Tem jeito de sair jogando lá, mas tem, sei lá, 15, 20 jeitos de sair jogando diferente com a bola do goleiro, sabe? O negócio aqui é um negócio que... Bom, vamos lá. Esse é o primeiro trecho do Fernando Diniz, que afirma que tem vários, 15, 20 jogos, 15, 20 maneiras de sair jogando. Sinceramente, eu não vejo mais do que uma, no máximo 2. Ele diz que são variações, que quem não tá no jogo, quem não tá dentro do Fluminense todos os dias, como ele está, esses aí não sabem nada. É uma versão atualizada de... Você já deu 2 treinos na vida? Ou seja, quem não dá treino todo dia, quem não está dentro do clube, não entende nada de futebol. Torcedores, eu, vocês, profissionais que trabalham com futebol, como eu, jornalistas, né? Tantas dezenas de jornalistas, tá todo mundo errado, todo mundo que diz e que constata que o Diniz só tem uma forma de jogar e que ela está super manjada, superada, todo mundo não entende nada. Só quem entende é o Diniz, apesar de ter vencido 6 dos últimos 30 jogos entre Fluminense e Cruzeiro. 6 em 30. Os outros 24 ele não venceu, mas deu azar em todos eles. Né? Deve ser. Deve ser. Olha que mais que falou o Diniz, né, nessa mesma entrevista. Dá uma olhadinha nessa aqui, cara, sobre Fluminense e Manchester City, a final do Mundial de Clubes. Dá uma olhada. Vamos soltar aqui. Fizemos um jogo muito legal contra o City. Foi 4-0, mas não foi a história do jogo. Para quem gosta de estudar futebol, pega lá, porque às vezes o cara daqui gosta de tirar uma onda, né? O cara pega e acha que sabe muito, porque o cara assiste o jogo na televisão, mas os caras do City, tem gente do City que procurou, os caras trabalham comigo para falar do jogo, daquilo, que gostou e tal, e o jogo em si foi 4-0, mas foi um jogo, pô, que a gente em determinado momento foi mais do que 15 minutos que a gente teve domínio do City no jogo, só pegar e assistir de novo. E o Guardiola comentou sobre isso. Exatamente, e assim, e perdeu de 4-0, o resultado foi muito ruim, mas o jogo não foi muito ruim, foi um jogo que o time estava mobilizado. Depois disso, a gente foi conseguir mobilizar o time de novo, naquela final uma semana da Recopa.
Cara, são tantas camadas, né? Dominamos o City mais do que 15 minutos no jogo. O resultado foi ruim, mas o jogo não foi ruim, foi muito bom. Fizemos um jogo muito bom contra o City. Quem está aqui vendo na televisão não sabe. Bom, vamos lá. Cara, assim, essa resposta do Diniz é ainda mais inacreditável do que a primeira. A primeira é um mundo paralelo. Essa aí chega a ser um troço que eu olho assim e falo, será que ele está falando sério? Ô, Diniz, você está falando sério? Você é o primeiro treinador na história do mundo, de qualquer galáxia, que consegue dizer que uma derrota por 4-0 o teu time jogou bem. Então, para quem ele desqualifica todo mundo, né, como já fez na outra resposta, que não seja ele próprio, para dar opinião. Quem vê pela televisão é fácil dizer, bom, Diniz, eu estava lá, estava no estádio, tá? Eu estava lá na Arábia Saudita, paguei do meu bolso para ir lá fazer a cobertura, esse papelão que o Fluminense fez, principalmente na decisão contra o City. Já não tinha jogado bem a semifinal, ganhou, mas quem estava lá ou quem viu o jogo sabe que não foi bem assim a história do jogo. Ali é que foi o contrário. Ali o Fluminense ganhou e poderia ter perdido o jogo. Mas beleza, ganhou, mérito, vamos deixar isso para lá. E aí ele perde de 4-0 do City, que faz um gol com 40 segundos, e quer convencer alguém de que o Fluminense jogou bem. O City depois fez mais 3 gols brincando, sem jogar. O City tirou o pé completamente. Eu estava no estádio, assim, você via a desmobilização dos jogadores. O City fez um jogo treino contra o Fluminense. Depois que fez 2-0, simplesmente começou a deixar o tempo passar. E aí o Diniz quer se vangloriar, porque o Fluminense teve uma troquinha de bola de 1 minuto, 1 minuto e meio. Que maravilha! Troféu, trocamos bola contra o City. E ele falou que não foi nada disso, que os 4-0 não refletem o que foi o jogo. Será que não? Vamos dar uma olhadinha, então, nos números de City e Fluminense, só para testar um negocinho, né? Só para ver se o Diniz está viajando ou não. City 4, Fluminense 0. O primeiro número é esse aqui, não é um número muito bom, né, Diniz? Aí, finalizações. 15 do City e 5 do Fluminense. Ele falou que o jogo foi bom, foi equilibrado, ele dá a entender isso. 15-5. Chute na direção do gol. 8-2. A gente tem que lembrar que o City fez um gol com 40 segundos. Então é normal até que o time pare de atacar, pare de finalizar. Então o Fluminense estando atrás o jogo inteiro, o Fluminense ficou atrás o jogo inteiro. Ainda assim finalizou 1/3 do City e acertou o gol 1 em cada 4 do City. O City acertava 4, o Fluminense acertava 1. 8-2. Posse de bola, nem na posse de bola, o City desinteressado no jogo, o Fluminense conseguiu sobressair. 55% a 45%. Foi igual esse jogo, mas não foi nem de longe. Eu repito aqui. O City tirou o pé, largou o jogo quando estava 2-0. E o Diniz vinha... o pessoal deles veio falar comigo que acharam coisas legais no nosso time. Ô, Diniz, não é possível. Você acredita? Nem você acredita nisso, Diniz. Nem você acredita nisso. Sinceramente. E mais, tá? Aí ele falou que a gente veio acertar o time de novo na Recopa contra a LDU. Será? Vamos ver como é que foi o primeiro jogo contra a LDU? O jogo de ida da Recopa? Como terá sido, hein? Como terão sido os números? LDU 1, Fluminense 0. Será que foi verdadeiro? Será que foi real esse placar? Será que ele, de fato, traduz o que foi o jogo? Chutes no gol. Finalizações. 24 da LDU a 6 do Fluminense. 4 vezes mais. De novo, né? 24-6. Chutes na direção do gol. 6 da LDU, 2 do Fluminense. E basta qualquer um de vocês lembrar, né, como é que foi esse jogo. Eu vou lembrar, para quem não tiver com a memória muito boa. A LDU poderia ter vencido esse jogo por uns 4-0, lá na altitude. Assim, teve chance para isso, teve finalizações e oportunidades claríssimas para isso. Então o Fluminense fez um péssimo jogo no jogo de ida contra a LDU, mas tétrico mesmo. E aí venceu na volta por 2-0, é verdade, com o número de finalizações muito alto, 27 finalizações na volta contra 5 da LDU. Sim, o Fluminense na volta fez um jogo razoavelmente bom. As finalizações nem retratam tanto a supremacia. O Fluminense teve uma supremacia mediana contra a LDU na volta, sim, teve uma supremacia, mas não foi tanta assim como esses números traduzem, ou como esses números tentam mostrar. Então, o Fluminense teve mérito na conquista da Recopa, no jogo da volta, mas fez um jogo horroroso na ida. E fez um jogo bastante ruim contra o City também, um desperdício. O Diniz poderia ter perdido para o City lá, e eu falo com lugar de fala nesse caso, que eu estava lá, vi de perto, fiz coletiva do Diniz na véspera, fiz depois, entrevistei os jogadores na zona mista, estava no estádio.
o Diniz desperdiçou uma oportunidade única para o Fluminense. Única. Não sei se o Fluminense vai chegar a uma nova final de Mundial, como chegou dessa vez, né? Poderia ter perdido, claro. O City era o favorito, sim. É um desastre ter perdido no City? Não. Mas dessa forma, sim. Dessa forma foi um desastre. Jogando no lixo qualquer possibilidade, tentando fazer toquinho de bola com o City, aos 40 segundos atravessando uma bola ridícula que fez o Marcelo, né, naquele esquema do Diniz, de ficar trabalhando bola no campo de defesa e tomar um gol aos 40 segundos do primeiro tempo, é ridículo. O Fluminense matou a decisão, ou o City matou a decisão, com menos de 1 minuto de jogo. E o Diniz quer se gabar disso. E quem discordar não sabe nada de futebol. Quem discordar não enxerga nada, é burro. Né? Só o inteligente é o Fernando Diniz. O cara que nos últimos 30 jogos venceu 6, o cara que ninguém aguentou ver no Cruzeiro, por mais do que meia dúzia de jogos, já ia ser demitido no fim do ano passado, aí berrou, esperneou e saiu do jeito que saiu. E o cara que estava botando o Fluminense na segunda divisão. Diniz, muito obrigado por 2023. É isso que você quer ouvir, não é? Por 2022. Mas, meu amigo, repense. Melhore. Menos. Saia desse mundo paralelo, que desse jeito você não vai a lugar nenhum. Fica a dica. Comenta aqui embaixo, larga o like. Me diz se você concorda ou não concorda. Se inscreve. Valeu.